E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar desses livrinhos aqui. Agora, em novembro de 2024, o Carl Sagan estaria completando 90 anos e ele nos deixou em dezembro de 1996, então mês que vem completa aí 28 anos já da ausência dele. Para quem chegou aqui e não sabe quem é o Carl Sagan, ele foi um astrônomo e um dos maiores divulgadores científicos que nós já tivemos. Ele é bem famoso por aquela série Cosmo, que teve na década de 80, que foi regravada não sei quantos anos atrás, aí, talvez uns 10 anos atrás, pelo Neil Tyson deGrasse, que é outro astrofísico. Uma história curiosa é que o Neil Tyson deGrasse, quando ele era novo, ele conheceu o Carl Sagan, e o Carl Sagan influenciou muito ele a ele seguir no ramo da astrofísica e astronomia também. Como eu li esses livros aqui antes de eu começar a fazer review, eu decidi então fazer aqui um vídeo de coletânea dos 5 livros. Como eu li todos os livros já tem alguns anos, eu não lembro tudo de cabeça, então eu falaria o que eu lembro dos livros, porque de fato são livros que me impactaram bastante. É um autor que eu gosto muito e acho que todo mundo que já leu alguma coisa, ou já teve acesso a algum material do Carl Sagan, sabe o quanto ele era claro e educativo, né? Ele conseguia explicar com uma clareza, a escrita dele ela é muito instigante, o jeito dele de explicar as coisas é muito instigante. Então ele é um autor que acabou influenciando muita gente aí, inspirou muitas pessoas no ramo científico a entenderem um pouco sobre essa metodologia científica e ter um pensamento um pouco mais crítico acerca do mundo. Como de costume, nos vídeos que eu acabo falando de mais de um livro, eu mencionarei aqui os 5 livros para vocês saberem quais são, mas falarei de forma separada sobre eles, tá? O primeiro é O Mundo Assombrado pelos Demônios. O segundo aqui, o Bilhões e Bilhões. Depois, o Variedades da Experiência Científica. Depois, o Cosmos. E depois, o Pálido Ponto Azul. Então vamos começar pelo que eu acho que é o mais famoso dele, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. E ele publicou esse livro em 1995, eu acho que foi o penúltimo livro dele, antes dele falecer. E esse livrinho aqui é uma ode ao pensamento científico, né? Ao pensamento crítico, à metodologia científica, à importância da ciência no nosso mundo. Eu costumo dizer que esse é o único livro que eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas, que todas as pessoas deveriam ler. É um livro realmente incrível em termos de criar um método crítico sobre olhar o mundo, de não sair acreditando em qualquer coisa, né? O livro aqui é dividido em 25 capítulos, mais o prefácio. Não lerei todos os capítulos aqui, faz bastante tempo. Tentarei dar uma síntese completa do livro para vocês. Só que ele começa falando justamente das crenças que existiam na época também, né? Então, por que as pessoas acabam acreditando em seres extraterrenos? Nessa época aqui tinha muito, a década de 90, né? Tinha muita coisa sobre avistamento de OVNIs, sobre círculos nas plantações, tinha muita coisa de criacionismo nos Estados Unidos na época, né? Então, o Carl Sagan ele vai explorando uma série desses temas e explicando um pouco como o ser humano foi desenvolvendo esse método científico, né? Quais foram os problemas que teve na história da ciência. Ele menciona, eu lembro com uma certa clareza aqui, uma história de era um pesquisador italiano que ele daí comprou lá o telescópio, começou a observar Marte, porque daí Marte era o lugar que todo mundo estava olhando na época. Não lembro em que época que era isso, né? Ele só relata aqui no livro desse pesquisador. E ele começou a ver algumas linhas em Marte, e ele começou a dizer que aquilo eram tubulações construídas por uma civilização muito avançada, e que todas essas tubulações, como se fossem dutos de água, coisa assim, né, de rio, eles levavam sempre para um lugar, e aí o cara começou a dizer que existia uma civilização mundial em Marte, né? Não era dividido em países como nós somos, é como se fosse como se fosse um único país, né? Uma única sociedade, tudo trabalhando para o mesmo propósito. E aí o Sagan começa a falar aqui que tipo, outros pesquisadores começaram a olhar para Marte e não veem as mesmas linhas que ele, né? Então esse pesquisador italiano ele acabava sofrendo de um problema que
o efeito visão, cérebro e mão, né? Então, o que o olho dele estava vendo, o que o cérebro processava e o que a mão dele desenhava eram coisas diferentes, né? E as pessoas têm uma tendência a achar que tipo, é a mesma coisa, mas existe uma série de processamento no cérebro ali que nos faz enxergar coisas que nós gostaríamos de enxergar, né? Ele até fala de um problema que em italiano esses dutos lá, né, chamavam canali, e aí traduziram para canals em inglês, né? Só que canals em inglês é justamente essas tubulações construídas. E quando ele começou a fazer isso, ele não tinha intenção de chamar de tubulação como uma coisa arquitetônica assim construída. Só que daí nos Estados Unidos, quando foi com esse nome, as pessoas já presumiram que era uma construção arquitetônica daquilo, né? Já era uma coisa engenharia projetada nesse sentido. Então ele vai falando de uma série de aspectos aqui sobre o que é o método científico, por que ele é importante, né? Tem um capítulo aqui que é o kit anticientífico, alguma coisa assim, que é justamente sobre falácias que as pessoas utilizam para tentar invalidar argumentações científicas, né? E aí ele mostra justamente quais são os problemas dessas falácias. Aqui, a arte refinada de detectar mentiras, que daí é justamente usando o pensamento científico para entender assim, bom, como que esse argumento, como que eu questiono esse argumento, para ver que ele faz sentido, quais são os desvios que a pessoa está fazendo, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre a falácia do espantalho, que é quando, sei lá, eu quero criticar uma pessoa de direita, e aí eu pego aquele fantoche do cara de direita que é o usurpador de direitos, a pessoa que gosta de maltratar, escravizar os outros, e daí eu falo que o pessoal de direita é isso. Eu estou fazendo, na verdade, uma falácia de espantalho, porque eu criei uma representação daquilo que eu acho que é, o que eu gosto de pensar que seja o pessoal da direita para poder criticar eles, só que aquilo às vezes não condiz com a realidade. Eu poderia ser de esquerda, né? Então, o pessoal que é comunista é comedor de criancinha, essas coisas assim, sabe? Isso é falácia de espantalho. Eu crio uma representação para poder atacar aquilo, como se a pessoa fosse reduzida àquilo, né? Então ele fala de uma série de outros aqui. Tem bastante coisa no livro assim sobre o pensamento crítico. Em alguns momentos aqui ele dedica mais tempo à questão dos OVNIs e criacionismo. Como eu falei, era uma coisa que estava muito em voga na época, na década de 90, então ele acaba discorrendo por mais tempo sobre isso. É desse livro, inclusive, aquela célebre frase dele em que ele diz que nós vivemos num mundo altamente dependente de ciência e tecnologia, mas que não entende nada de ciência e tecnologia, e que isso é uma clara receita para o desastre. Uma das coisas que todo mundo que acaba lendo o livro se dá conta é que, apesar dele ter escrito o livro na década de 90, o livro ele continua muito atual em termos desse pensamento científico, né? Hoje as pessoas têm se afastado ainda mais do que é a metodologia científica, né? Muitas pessoas tratam ciência como uma religião e não é isso, né? Ele é um método para nós avaliarmos o mundo e saber assim, o que é confiável, o que não é, porque existem coisas que são perigosas e talvez nós não saibamos sobre isso. Então ele fala muito sobre a importância desse método científico, de eu investigar as coisas além daquilo que eu sinto, porque como nós nos sentimos não é lá um parâmetro muito confiável, né? Então, desenvolver uma metodologia onde nós podemos testar aquilo, outras pessoas podem replicar, ver se chegam no mesmo resultado ou não, e continuar o diálogo para encontrar aquilo que seja o mais próximo da verdade ou o que é menos errado, que é o que acaba fazendo mais sentido para nós. É uma leitura muito tranquila, é uma leitura muito instigante. Eu lembro de ler esse livro aqui, acho que em uma semana, alguma coisa assim, porque é um livro que dá vontade de continuar lendo. Ele tem uma escrita assim muito cativante, né? Quem viu já a série Cosmos também deve lembrar, assim, ele era muito cativante na hora de ensinar, então dava vontade de ficar vendo aquilo e aprender. E isso aparece muito aqui no texto. O livro, essa edição aqui, que é a edição de bolso, né, que não cabe num bolso, ela tem aqui quase 500 páginas, mas assim, é uma leitura super tranquila, porque o livrinho aqui é pequeno, mas vocês ainda encontram essa mesma edição, até onde eu me lembro, né? Eu considero esse o livro fundamental, assim, para não ser enganado no mundo, né? É o livro que faz as pessoas se darem conta da importância da metodologia científica, ou pelo menos as pessoas que de repente já estão no nível de entender a importância disso, né?
e é uma porta para qualquer outra coisa sobre pensamento científico. Vários pesquisadores e divulgadores científicos que eu vejo por aí, quando eles leem esse livro, eles falam a mesma coisa, todos eles acabam indicando esse livro também, porque é realmente assim uma porta de entrada para o pensamento crítico e a metodologia científica. Então esse aqui é um livro que acho que ele está em todas as minhas listas de indicação. O segundo livro é o Bilhões e Bilhões. Esse aqui foi o último livro que ele publicou, e isso aqui é uma coletânea de 19 artigos, acho que são 19 por aí, e são de temas variados. O livro aqui é dividido em 3 partes, são 19 capítulos. A primeira parte é o poder e a beleza da quantificação, a segunda parte, o que os conservadores estão conservando, a terceira parte, quando os corações e as mentes entram em conflito. E aqui ele entra em vários temas que são difíceis de se posicionar quando nós pensamos de uma forma crítica sobre eles, e que são problemas muito complexos. Eu lembro muito dele falar aqui sobre o aquecimento global, que era um tema que já estava em ascensão na década de 90, né, e a questão do aborto, a questão da pena de morte, se não me engano ele também fala. Então são assuntos que, assim, quando nós paramos para analisar os dois lados das opiniões, nós percebemos que os dois lados têm opiniões, têm argumentos muito fortes, e que não é simplesmente, eu escolho esse lado porque tem os argumentos. Não. Se nós formos pesar os argumentos, é bem mais difícil de se posicionar. As pessoas geralmente se posicionam pelo quanto elas se identificam com um lado ou com o outro, não pelos argumentos em si. E aqui, quando ele vai tecendo os argumentos, nós percebemos, assim, é muito mais complexo essas decisões, né? Elas não deveriam ser simplesmente baseadas numa emoção, num sentimento. Eu não lembro todos os assuntos que ele aborda aqui, mas eu lembro principalmente desses. É um livro interessante, principalmente porque tece várias opiniões dele também, né? Só que, até como diz aqui atrás, o tema que une os artigos é, enfim, a vida e a morte do planeta, do universo, do ser humano coletivo e individual. Porque isso era uma coisa que ele acabava fazendo. Por mais que ele fosse um astrônomo e astrofísico, estivesse estudando as coisas que acontecem lá no espaço, ele ainda assim olhava para a Terra, para os seres humanos. Em 2006 eu fiz um curso de astronomia e um de astrofísica, já tem quase 20 anos, e eu lembro de um dos professores falar, é muito legal estudar astronomia, olhar para o céu, ver história, entender as coisas, a física e tudo mais, mas nós precisamos olhar para o céu com os pés aqui na Terra. E eu lembro disso até hoje porque acho que é uma lição muito importante sobre nós estudarmos o universo, os confins do universo, tudo que tem lá, para, né, a magnitude do universo, né, o tamanho desse universo, que é praticamente inconcebível para a nossa mente, assim, mas ainda assim olhar para os seres humanos, porque como nós estamos vivendo no dia a dia, né, os problemas que nós temos aqui na Terra, eles não são menores do que os problemas que nós temos em relação ao que nós entendemos do universo, e talvez eles sejam mais urgentes do que os problemas do universo em si, né? E isso é uma coisa que o Carl Sagan acaba abordando de uma forma geral, acho que em todos os livros dele, né, sobre a importância da própria vida, né? Ele morreu de câncer em 96, e aqui no livro eu lembro que tinha uma parte em que ele falava um pouco assim sobre como ele lidava com essa doença, né? Tem até algumas entrevistas que perguntam para ele era ateu, né, então perguntavam para ele se agora à beira da morte ele tinha se convertido, passou a acreditar em alguma coisa, e ele explica que não, e ele vai tecendo os argumentos ali. É um livrinho bem bacana, e eu acho que ele complementa um pouco assim o Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o que eu apresentei anteriormente. Eu acho que ele agrega outros temas àquele livro. O terceiro livro é o Variedades da Experiência Científica, uma visão pessoal da busca por Deus. Isso aqui é um conjunto de palestras que ele deu em 1985 na Universidade de Glasgow, e se não me engano era uma universidade teológica, alguma coisa assim, e ele fala justamente sobre uma visão pessoal da busca por Deus. Então é um conjunto de palestras que ele dá, refletindo sobre Deus existe, não existe, qual a importância da religião, como que ciência e religião conseguem coabitar, né? Inclusive, eu não lembro qual dos outros 2 livros que eu falei, ele fala sobre isso, né? De que
a religião ela é uma profunda fonte de inspiração para a ciência, né? Porque tem muitos assuntos que nós discutimos que a ciência não é meio que um papel da ciência porque não é algo testável. Quando nós falamos por moralidade, ética, o que é o aspecto, entender como o aspecto moral e ético evoluiu é uma coisa, né? O que é o precedente para chegar ao ponto ético. Mas por que para algumas pessoas alguma coisa é ética ou não, alguma coisa é moral ou não, isso já é um assunto que foge um pouco da ciência em si, né? A ciência não está ali para dizer se, sei lá, as mulheres no Islã não poderem votar, ter que andar de burca lá, é moral ou não. A ciência não é sobre isso, né? É claro que ela pode contribuir muito para o desenvolvimento desses pensamentos, mas não é ela que dita o que é certo ou errado nesse sentido, né? Então, existem muitos assuntos dos quais a ciência não tem muito ali a ficar discutindo. E o Saga mostra justamente isso, de que a forma como a religião lida com alguns aspectos da vida é uma profunda fonte de inspiração para a ciência poder estudar esses fenômenos, né? Então é possível sim religião e ciência coabitarem, né? Inclusive o Yuval Noah Harari, eu não lembro se é no Homo Deus que eu fiz o review, ele fala lá o casamento improvável, né? Ciência e religião. E ele mostra que os dois na verdade se completam em alguns aspectos. Esse livrinho aqui do Sagan é dividido em 9 capítulos. Eu não lembro se são 9 palestras, eu acho que não era, acho que só está dividido aqui, mas foram algumas. E uma das coisas mais legais desse livro é porque no final tem lá perguntas e respostas escolhidas. Então no final das palestras, o pessoal que estava na plateia podia fazer perguntas e ele respondia. E aqui no livro tem várias dessas perguntas e respostas. Infelizmente, eu lembro até hoje, na época, eu li o livro e aí eu cheguei no final e as perguntas e respostas elas estão separadas por capítulos. Então tem lá as perguntas e respostas do capítulo 1, as do capítulo 2, 3, só que elas estão tudo aglomeradas no final. E aí quando eu cheguei para ler essas perguntas e respostas, eu meio que já não lembrava tudo que eu tinha lido do capítulo. Então para quem for ler esse livro, e eu recomendo muito esse livro, a hora que terminar o capítulo 1, vai lá no final ler as perguntas e respostas do capítulo 1. Quando terminar o capítulo 2, a mesma coisa, tá? Porque daí eu acho que o assunto ainda tá fresco na cabeça, fica mais fácil de pegar as perguntas e entender por que eles fazem isso. Por que eles perguntam o que estão perguntando, né? E eu lembro até hoje uma das coisas engraçadas que acontecia, tinha um capítulo aqui, eu acho que era explicando a origem do universo, alguma coisa assim. E aí ele tá contando uma teoria e ele vai discorrendo, assim. E tudo que ele fala faz sentido. E eu tô acreditando assim, no que ele tá escrevendo. Caramba, que foda e tal. E aí no final ele diz, mas isso não tem nada de verdade. E aí ele explica quais são os problemas daquela teoria e acaba explicando o que seria o certo, né, digamos assim. Então a forma como ele apresenta o argumento, ela é muito convincente também. E ele faz de uma forma proposital, né, para mostrar assim, como é fácil nós nos enganarmos também. Isso era uma coisa que eu lembro, é claro que assim, quando eu li esse livro eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje, então talvez se eu lesse eu reconhecesse alguma coisa que não faz sentido, mas eu lembro na época ler, e assim, pô, ele explicou, eu acreditei, e igualmente assim, fazia todo sentido, mas depois ele mesmo fala que aquilo que ele escreveu não é verdade e tudo mais. E lá no final, nas perguntas e respostas, é engraçado porque algumas pessoas da plateia fazem perguntas que nós pensamos assim, caramba, essa pergunta pegou ele agora e tal. Só que a hora que ele responde, o cara parece um canivete suíço respondendo, assim, a resposta dele, ela consegue delimitar tudo aquilo que a pessoa falou e ele consegue colocar dentro dos eixos e falar, não, cara, ó, isso aqui tá aqui, é o que nós temos de evidência, isso aqui não tem evidência, isso aqui não faz sentido, isso aqui se contradiz com tal coisa. Então é muito legal ver a forma como ele respondia. Não é uma forma grosseira que ele responde, né? É simplesmente o argumento dele, assim, é muito preciso, né? Não tem, é como se não tivesse falhas no argumento dele. E aí ver ele respondendo é uma coisa muito incrível, assim, de fato. E o quarto livro da nossa lista é essa maravilha de livro aqui, que é o Cosmos. Na década de 80, ele lançou uma série chamada Cosmos, onde ele investigava justamente a história da civilização, da humanidade, a história do pensamento científico. Ele praticamente dava uma aula de história sobre todas as coisas mais importantes, desde o surgimento do universo até os dias de hoje. E esse livro aqui, ele é um complemento à série, né? Aqui no início eu lembro dele falar que
como são mídias diferentes, os públicos que consomem tendem a ter diferenças também. Então ele colocava muito que o livro e a série eles se complementam de alguma forma, porque algumas coisas ficam melhores de serem expostas no vídeo, né, em audiovisual, e outras coisas ficam melhores explicadas no livro, porque dá para discorrer um pouco mais, né. Quem gosta de ler sabe que tem muito do tempo de leitura de cada pessoa lê num tempo, e isso dá uma diferença de processamento dessas informações. Então aqui o livro é dividido em 13 capítulos, e mais a introdução, né? E ele começa falando justamente da ideia para escrever o livro, né? Quando ele quis fazer a série também, e aí ele conta os perrengues que foi para poder fazer a série, porque teve uma vez que eles tiveram que ir, eu acho que no Oriente Médio, alguma coisa, fazer uma gravação, e aí eles não podiam entrar, e deu um monte de rolo, eu lembro disso até hoje. E aí depois ele começa a contar, literalmente, a história do universo, da civilização, da humanidade, tudo que vocês podem imaginar, assim. O livro é uma tremenda aula de história, é um livro incrível, e esse aqui é um dos livros que eu tenho muita vontade de ler de novo. Infelizmente a minha fila está muito grande, então eu preciso correr com os livros que já estão na fila, mas esse aqui é um livro que eu tenho muita vontade de ler de novo, porque ele é uma baita aula de história, e é aquele tipo de livro que, assim, tem tanta informação que ler uma vez só não dá para pegar tudo, que dá vontade de ler outra vez para, cara, eu quero aprender mais sobre toda essa história que ele conta aqui. É um dos melhores livros que eu já li, assim, em termos de prazer de leitura. Eu tenho a recordação até hoje disso, e é um dos livros, assim, que eu indicaria muito para qualquer pessoa, porque esse cara é uma história do nosso universo, é a história da humanidade, do ser humano de forma geral, de como nós chegamos aqui. Tem uma hora aqui que ele fala, né, das civilizações, então ele fala acho que era 1500 mesmo, quase 1500 ali, né, não, de 500, o ano 500 depois de Cristo, quando eles, os religiosos lá, eles acabam destruindo a biblioteca de Alexandria, né, eles queimam a Hipátia, que era a primeira bibliotecária da biblioteca de Alexandria e tal, e aí perde-se vários livros e o mundo entra no que nós chamamos de 1000 anos de escuridão, porque o pensamento científico só volta a surgir ali nos anos 1500, né? E aí ele conta, eu lembro até uma alegoria que ele faz aqui, uma metáfora, né? De que imaginem se só tivesse sobrevivido, tipo, Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare, e todas as outras obras do Shakespeare tivessem sumido. A Biblioteca de Alexandria foi mais ou menos isso que aconteceu. Nós perdemos tanta coisa, né, que já existia naquela época de pensamento científico, matemática e tal, que nós levamos centenas de anos para poder descobrir aquilo de novo, né, voltar a desenvolver essas coisas. Então, na verdade, houve um grande atraso na história da civilização, tecnologicamente e tudo mais, porque muita coisa foi perdida e era muita coisa que talvez nós já soubéssemos, né? Alguém já tinha descoberto, já tinha dado o pontapé inicial, e aí como tudo se perdeu, acabou atrasando tudo isso. É uma das partes do livro que eu lembro bem, tem até um quadro em algum lugar aqui que ele mostra esses 1000 anos, né? Eu não vou lembrar agora qual é o capítulo aqui para achar, que achei por acaso. Essa partezinha aqui, né? Ele mostra todos os eventos importantes, né? Então vai lá, vou mostrar para vocês aqui, Tales, Pitágoras, Demócrito, Platão, ele vai mostrando todas as pessoas importantes que foram contribuindo, né, e aí chega aqui no ano 500, destruição da Biblioteca de Alexandria, morte de Hipátia, início da Idade das Trevas. Depois só em 1500, Colombo, Da Vinci, Copérnico, Kepler, etc., que volta a desenvolver esse método científico, né. E eu lembro até hoje desse gráfico aqui, acho que ele resumia muito, assim, uma parte da história. É um livro incrível, para qualquer pessoa assim, que quer ter uma aula de história, gosta de história de forma geral, pode ler o livro. Quem quer entender mais sobre a história da nossa civilização, do nosso universo, também, história da ciência, tudo. É um livro maravilhoso. E o quinto e último livro da nossa lista é O Pálido Ponto Azul. Esse título, Pálido Ponto Azul, é um título bastante famoso, é atribuído a ele porque, se eu não me engano, era a sonda Voyager que tinham lançado, que ela ia meio que para os confins do nosso sistema solar. Quando ela já estava meio que em Saturno, ela já estava bem longe, assim,
o Sagan falou pro pessoal da NASA dar o comando de virar ela em direção à Terra e tirar uma foto. E aí tem uma foto da Terra, né, é um fundo tudo preto, e aí tem uma bolinha pequenininha brilhante que é a Terra. E essa foto ficou muito famosa porque ela mostra meio que a insignificância do ser humano dentro da vastidão do universo. Não insignificância, ele não queria dizer insignificância, mas justamente para mostrar assim, cara, nós somos esse pontinho no universo. É tão frágil esse pontinho, ele é tão ínfimo no universo, e ainda assim nós estamos aqui dentro nos matando por conta de política, religião e etc. E ele usou essa foto justamente para mostrar que nós deveríamos tratar as pessoas um pouco melhores, nós deveríamos nos preocupar um pouco melhor com esse mundo que nós vivemos, porque ele é um pontinho no meio do nada no universo. E aí vem essa frase, o pálido ponto azul, que é essa foto. Eu acho que tem a foto em algum lugar no livro aqui, só não lembro exatamente onde. Mas esse livro aqui é literalmente uma história da corrida espacial, né? Do descobrimento das coisas, da exploração espacial, essa é a palavra. São 22 capítulos aqui, e aí ele começa falando basicamente tudo em relação ao universo, né? Tem capítulo que fala aberrações da luz, então ele fala de comportamentos da luz, coisas assim. Ele fala aqui, né, o triunfo da Voyager, deve ser nesse capítulo que tem a foto, inclusive, e aí ele vai falando de todas as descobertas que foram acontecendo em relação ao espaço, né, e como isso foi mudando a nossa compreensão de nós mesmos, assim, qual era o nosso lugar no universo. Se eu não me engano, ele fala um pouco, assim, questão do desenvolvimento tecnológico, como isso depois foi sendo utilizado aqui na Terra também. É um livro que eu lembro menos coisa, foi o último livro dele que eu li, eu acho. E também é o livro que eu menos gostei dele. Eu acho que justamente porque ele foca muito na parte de exploração espacial, e aí parece um livro um pouco mais técnico para quem gosta de exploração espacial, né, do tipo, a nave tal, a luz, encontraram um fenômeno de luz lá no universo, e aí esse fenômeno tem um comportamento tal. Foi o livro que assim, menos me instigou dele. É um livro bom, mas perto dos outros que eu tinha lido, eu falei, cara, os outros livros estão num outro nível, né? Não é um livro ruim, como eu falei, mas é um livro que volta muito mais para a exploração espacial. Então, aí só para quem já gosta de um tema talvez um pouquinho mais restrito, né? É engraçado que aqui atrás, né, tem aquela coisa que, tipo, alguém comenta alguma coisa sobre o livro, né? Aí tem aqui o The Washington Post falando, talvez a melhor obra de Sagan. Para mim não foi a melhor, né, mas é um livro bom também. Só que daí, como ele foca muito em exploração espacial, talvez para algumas pessoas ele pode acabar ficando um pouquinho chato. Eu não lembro muito do livro, já tem tempo que eu li, então pode ser que eu esteja com uma percepção um pouquinho distorcida em relação à época, talvez eu não tivesse a bagagem necessária para ter aproveitado melhor o livro, né, ou talvez na época eu tivesse com uma vibe de ler um livro um pouco diferente também. Então fica aí para vocês também. Bom, esses são os 5 livros dele que eu já li. Eu sei que tem outros, tem o outro chamado Dragões do Éden, onde ele fala sobre a evolução do cérebro, mas eu não conheço muito do livro, né, não achei muita coisa. É um autor que eu gosto muito, ele impactou muito a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de pensar criticamente sobre as coisas. É um autor que eu tenho hábito de indicar, né? Sempre que alguém pede um livro, eu costumo indicar O Mundo Assombrado pelos Demônios. Quando alguém quer um livro legal, cheio de informação, eu indico Cosmos. Quando alguém que gosta desses temas de religião e tal, eu indico Variedades da Experiência Científica, porque são argumentos muito bons de enxergar. O Sagan, ele é muito ponderado na hora de apresentar os argumentos, né? Ele nunca é só os argumentos que favorecem a narrativa dele, não, ele costuma expor os dois lados, né, e aí ele faz uma análise crítica desses argumentos para poder explicar por que algum lado talvez faça um pouco mais sentido do que o outro. É um autor maravilhoso, todas as coisas dele que já consumi, né, de livros e vídeos, é muito instigante. A série Cosmos, eu acho que ela tem no YouTube aí, de graça, completa. Procurem assistir, porque é maravilhoso também a forma como ele explica as coisas. Tem um vídeo dele em que ele explica a questão das dimensões, né? Então ele pega lá a folha, ele faz a sombra com a maçã, então a maçã é tridimensional, mas quando ela projeta a sombra, ela é bidimensional.
e aí ele mostra o tal do Tesseract, que é um objeto que nós temos, que é uma projeção tridimensional de um objeto de 4 dimensões, e aí ele explica como que isso é possível matematicamente. É um autor, assim, muito gostoso de aprender com, porque tudo que ele está ensinando, dá para ver que ele tem muito gosto por estar ensinando aquilo, né? Então é uma coisa, é um deleite, assim, assistir, é realmente muito bom. Então fica aí a minha indicação para vocês, todos os livros aí que eu falei, acho que é uma das melhores portas de entradas para o pensamento crítico e metodologia científica. Então fica aí a indicação para vocês. Valeu!